Que bom, Pastor Carlos, que bom, Rosa, ter vocês aqui nesse bate-papo com os missionários da APMT. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigada por nos convidar para participar aqui nesse espaço. Obrigada a vocês. É um prazer para nós conhecer um pouquinho mais sobre a vida, o ministério que Deus tem feito em vocês, através de vocês, ao longo dos anos, né? Todos vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado por estar aqui conosco. Compartilhe, mande para os seus grupos de WhatsApp e não perca esta live, que vai ser muito importante a gente conhecer um pouquinho mais desse casal tão abençoado. Que bom que vocês já chegaram, nós vamos aproveitar bem o tempo, que temos 1 horinha, né? E o tempo passa muito rápido. Pastor Carlos, nós queremos conhecer um pouquinho vocês, sua família, quiser se apresentar um pouquinho para que todos possamos te conhecer um pouquinho mais. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho aqui da nossa vida, da nossa experiência, né? Bom, eu sou Carlos Delpino, eu posso falar de mim. Bom, sou pastor da Igreja Presbiteriana desde o ano de 85, ordenado em janeiro. Não venho de uma família evangélica. A minha conversão aconteceu na minha adolescência, através de um trabalho de evangelização da ABU, dos secundaristas, no caso, no colégio onde eu estudava, né? Foi a primeira vez que eu tive contato com o Evangelho. Em Belo Horizonte, aos 15 anos de idade. E mais tarde fui para o seminário, ainda em Belo Horizonte mesmo, e me formei como pastor da nossa igreja. Fui ordenado no ano de 85, né? Trabalhei em algumas igrejas, sul de Minas, Itajubá, depois Goiânia, passamos muitos anos em Goiânia. Na verdade, o nosso presbitério é o de Goiânia, né? Temos ali muitos amigos, muitos irmãos queridos, conhecemos muita gente. Ali trabalhei com seminário também. Sim. Então, o seminário introduz a gente em praticamente todas as igrejas, né? E mais tarde viemos para a Espanha, onde nós estamos agora, né? A minha família é de origem espanhola, né? Do sul da Espanha, da região de Málaga, Sevilha. A sua ascendência é espanhola mesmo, né, pastor? Seus pais ou seus avós? Meu pai, inclusive, ele lutou na Guerra Civil Espanhola de 36, né? Então, a irmã mais velha nasceu aqui, nasceu no Brasil. Então, as minhas origens estão por aqui. Oh, que joia, que bênção, né? Passou pelo seminário, passou pelo SEM, depois a gente vai falar um pouquinho mais também sobre alguns projetos que Deus permitiu vocês também trabalhar um pouquinho aqui no Brasil. E Rosa, você é de onde? Conta um pouquinho de você. Bom, eu sou mineira, fui criada em São Paulo, né? No interior de São Paulo e na capital também. A primária eu fiz no bairro aí pertinho aí da APMT, né? Fiz na Vila Monumento, que está entre Cambuci e Ipiranga. Então, eu ia assistir filme aí na Avenida Lins de Vasconcelos. Era o cinema mais perto. Então, a APMT já te chamava nessa época. Pois é, e eu não era crente, né? Não sou de família católica. Comecei a minha conversão na Igreja Católica, né? Porque eu comecei a ler a Bíblia naquela época do Padre Zezinho, né? E a gente começava a cantar as missas e tudo, né? Então eu comecei a ler a Bíblia e quando comecei a ler o livro de João, aquela passagem de Jesus, né? Nicodemos visitando Jesus pela noite, né? Certo. Ele estava na Terra Nova e aquilo lá falou muito no meu coração, né? Então eu busquei, né?
realmente encontrar com Jesus, mas não conseguia saber como, né? Então, a igreja evangélica agora, eu passei na minha cidade, Santa Cruz do Palmeiras, e vi lá uma igreja presbiteriana, fiquei feliz. Meus parentes todos moram em Santa Cruz. E aí, mas então eu não consegui, e acabei tentando contra a minha vida, acabei tentando suicídio, porque eu estava sem esperança de vida, né? Eu fui criada por 3 famílias diferentes da minha, então eu não tinha família, me sentia amada, né? Me sentia querida. Então, acabei fazendo isso porque eu estava buscando. Mas eu tenho um plano, né? E no hospital eles não me deixavam tomar mais nenhum remédio. E eu comecei, então, eu tinha levado um livrinho daquele João, que eu ganhava sempre quando eu ia em Ribeirão Preto. E aí eu comecei a ler lá no hospital, né? E aí aquilo revivou no meu coração, de eu encontrar Jesus, né? E comecei a buscar e pedir, até que um dia, eu não sei se eu estava dormindo, se eu estava acordada, estava no quarto do hospital, né? Psiquiatra. E eu ouvi uma voz. E a voz me chamou pelo meu nome e disse que tinha um plano para mim, né? Então, eu entendi que Jesus estava ali comigo naquela hora, porque ele falou: eu sou Jesus, eu tenho um plano para a sua vida. Então, naquele momento, eu entreguei minha vida a Jesus e senti realmente como uma luz que descia do céu e que me iluminava por dentro, me abraçava por dentro. E eu comparo sempre um óleo quando você está queimada no sol, né? Ele desceu na minha vida, eu nem sabia nada da Bíblia. Mas naquele momento eu senti que eu estava nascendo de novo e senti um amor tão profundo, tão grande, com a vontade de viver, né? Sentir viva. E eu nem queria dormir. Mas eu pensava, se eu dormir, eu vou perder, né? Mas não. Como Jesus muda, né? Que eu comecei aquela vida, estava vibrante dentro de mim, sabe? Eu me senti viva. Só que eu não podia ser do hospital, porque era feriado, isso aconteceu no dia 24 de dezembro de 76, né? Era Natal. Aí eu tive que esperar só o dia de Reis que eu saí. Mas eu li aquele livrinho de João, assim, trás para frente para trás, sabe? Eu tinha uma vontade de ler a Bíblia. Aí uma menina me deu uma Bíblia, mas uma Bíblia do Testemunho de Jeová, e eu comecei a ler a Bíblia e não gostei, aí deixei de lado. E lia só o livro de João. Benção. Que bom. Que bom. Então foi lá onde o Senhor se revelou mesmo. Depois Deus me conduziu a uma igreja, né? Igreja presbiteriana de Pirassununga. Certo. E fui morar pertinho de uma menina que era da igreja presbiteriana. E convidou, eu fui, e até hoje, né? Eu tô na igreja presbiteriana, não saí mais, né? Graças a Deus, que bênção. É gostoso saber, né? Como o Senhor vai tendo experiências com a gente, nós com Ele, né? E vamos nascendo de novo e encontrando com Ele. Pastor, mas como foi esse início, esse começo dessa caminhada missionária? Depois da sua conversão, pastoreio de igreja, seminário, o que foi que te levou para essa inclinação missionária transcultural? Olha, Emma, talvez eu vá decepcionar muitos irmãos que estão nos assistindo, porque a maioria dos relatos são assim muito, às vezes, espetaculares, de vocação missionária, de um ardor missionário tremendo, né? O que aconteceu comigo é que eu saí do seminário, comecei a trabalhar no pastoreio da igreja em Itajubá, e surgiu, naqueles anos, final da década de 80, um curso de mestrado que ia ser oferecido no seminário de Campinas, se não me engano, acho que era o seminário de Campinas. Certo. E eu pulei, porque a vida acadêmica sempre me atraiu muito, né? Somente do seminário para cá. Antes do seminário, eu era o tipo aluno que tomava bomba, que estava em recuperação.
Mas depois do seminário para frente, não mudei de vida. Entendeu a importância do estudo, né? Então, eu me matriculei nesse curso. E eu não me lembro o nome do professor que viria dos Estados Unidos para uma matéria, mas ele não pôde vir por questão de saúde e o curso foi suspenso. E eu confesso que eu fiquei muito frustrado. E justamente naqueles dias, chegou na minha mão um folheto falando de um curso de missiologia, que seria um mestrado, oferecido pelo SEM. Eu nunca tinha ouvido falar do SEM. Então, para não ficar sem estudar, eu me matriculei. É mesmo? De frustração para o SEM. Aí eu tenho que falar uma coisa. Aí eu comecei a estudar e comecei a conhecer a missiologia, a perspectiva bíblica da missão. E aí que eu fui me abrindo para esse trabalho. Só que a Rosa tem uma versão não, também. Uma versão, como é que é? Uma versão soberana dos caminhos de Deus agora? Mais ou menos. Eu era apaixonada por missões. Logo que eu converti, eu tinha certeza, sabe, que Deus estava me chamando. Eu lia muito o irmão André, né? Então era a tua oração, Rosa. Mas ele, quando começou o seminário, ele pegou meu livro de missão e trocou. Olha! Mas quando chegamos em Itajubá, eu comecei a fazer o trabalho com as crianças, né? De escrever cartas para os missionários. Orava, e ele falava que ele queria fazer sistemática. Eu falava, não, Deus, faz ele fazer missões. Poxa, isso aí. Isso é bom, né? Porque quando Deus chama, não tem como fugir, né, pastor? Tem como escapar. E lá no SEM, a gente acho que se encontrou muito rapidamente no módulo, alguma coisa, mas depois Deus teve também o seu propósito, ficou alguns anos lá no SEM, né? Nós ficamos lá 5 anos. Sim. Aí eu fui como professor residente. Trabalhei como deão dos alunos, até que o Timóteo Carriquera era diretor e ele já foi para os Estados Unidos e quando voltou para o Brasil, voltou para um outro projeto. Então eu assumi e terminei meu período lá na direção do SEM. Que joia, João. E Rosa, você também teve uma formação de auxiliar de enfermagem, fez o cursos aí. Como é que foi? Então, tem algumas pessoas aqui mandando um abraço. Estou lendo aqui alguns. A Gláucia. Nossa, Catiane, olha, tem muita gente. Um abraço aí para todo mundo aí que está nos acompanhando. E vamos continuar então, Rosa. Fala um pouquinho dessa sua caminhada de preparo também. Eu acabei, né, no SEM, primeiro eu fiz enfermagem, né, porque eu saí de casa muito cedo, né, até mesmo pela minha fé, a família que eu estava, né, não queria que eu continuasse sendo crente, então eu segui minha linha e saí para trabalhar, né. E acabou o pastor da igreja, que é o pastor Dari, me levou para Belo Horizonte, ele e a esposa. Eu fui para lá e a irmã dele trabalhava no hospital evangélico. E então me convidou para trabalhar com ela, né? E começou a me treinar. Eu não sabia nada de hospital. E logo em seguida eu comecei a fazer o curso de auxiliar de enfermagem. Trabalhei quase 10 anos como lá no hospital eu trabalhei uns 5, 6 anos. Nesse tempo eu já me envolvi com uma missão que tinha dentro do hospital de evangelizar os doentes, né? E os pacientes. Então, era depois do plantão a gente fazia isso. E também me envolvi um pouco com as voluntárias que tinha lá da missão Frederick Friedman. E, por incrível que pareça, eu moro numa rua aqui que chama Frederick Friedman. Mesmo! Olha as cristocidências aí, hein? E aí eu trabalhei no hospital, depois eu trabalhei no SESC,
E, bom, na verdade, Deus usou a minha profissão a vida inteira, porque no SEM também, né, eu era enfermeira, e eu cuidava de todo mundo que estava doente. Eu cuidava, era a que cuidava, que fazia bolinho, que cantava parabéns, né? Eu me envolvia nesse tempo. Então, acabou que Deus usou muito, né, minha? Mas eu sempre tive muita vontade de fazer missões, né? Sim. Estudar. Acabou que quando eu fui para o SEM, naquela época, eles não aceitavam mais pessoas que só tivessem segundo grau, tinha que ter universidade. Por isso, eu comecei a fazer economia doméstica lá. Para poder fazer o SEM, mas acabou que eu não pude, né? Aí, quando nós fomos para Goiânia, a gente fundou o CBTM. Essa é uma parte muito importante do ministério de vocês, que eu gostaria assim, só que desse uma pincelada também. O que motivou vocês a criar o CBTM? Bom, da minha parte, o que motivou foi que eu tinha muita vontade de fazer missões, vontade de estudar. O curso, não havia curso perto de Goiânia, né? E o curso, por exemplo, do SEM era caro e eu precisaria ser solteira para ir para lá, né? Então, nós vimos essa dificuldade que os alunos tinham de levantar sustento. Quando nós estávamos lá no SEM, né? Muitos chegavam lá sem sustento para comida, só para as aulas. Aí a gente viveu muito aquilo de ato, né? De dividir tudo, né? Dividir casa, dividir comida, dividir tudo. Sim. E aí nós pensamos, e por que a gente não monta um curso aqui? Porque nós tínhamos muitos alunos, era da região ali de Goiás, Nordeste. E pensamos assim, vamos organizar um curso que seja à noite, porque os alunos podem trabalhar, né? E podem fazer o curso. E nesse meio tempo, as igrejas também lá, quando souberam que nós estávamos lá, a igreja, nesse tempo, havia um avivamento para missões, né? Então, as igrejas se reuniram e disseram, não, monta um curso para os conselhos missionários, né? Principalmente os conselhos missionários das igrejas. E aí nós começamos numa igreja que nos convidou lá na igreja do Bueno, filha da primeira igreja, convidou a gente para usar o espaço, e nós começamos lá no ano de 97. Começamos com 67 alunos. Tudo isso! Foi o primeiro professor nosso, foi o Renê Padilha. E a turma era assim, tinha vários estudantes de missões que queriam se dedicar, né, a ir para outros países transculturais, mas também havia muita gente dos conselhos missionários. Então, foi muito gostoso, né, esse começo, assim, sabe? E as pessoas muito interessadas, né? E aí... Porque nessa época estava tendo assim um despertar para olhar com mais organização a tarefa missionária, né? Porque aqui até o pastor Agripino mandou aqui um recadinho, né? Carlos Delpino teve um papel fundamental na criação da PMT, que sucedeu a antiga JME, como também teve um papel importante na criação do CBTM e depois se tornou o CFM, que é o curso que até hoje nós temos na PMT, né? Graças a Deus pela sua instrumentalidade. E, pastor, essa criação desse CBTM que precedeu o CFM, ficou quanto tempo lá em Goiânia? Olha, nós começamos em 97. CBTM significava Centro Brasileiro de Teologia e Missão. Isso. E funcionou de forma independente uns 3, 4 anos. Depois nós passamos o curso para o Seminário de Goiânia, Seminário Presbiteriano, né? E se tornou como um departamento do seminário. E aí ficou até 2007, o final de 2006, se não me engano. Início de 2007, então, a gente desarticulou esse departamento do seminário e passamos todo o material para a PMT, dar continuidade ao mesmo programa, né, do antigo CBT. Então, ficou 10 anos em Goiânia. E aí veio para São Paulo, que é o curso hoje oficial de treinamento dos missionários da IPB, né, que vão trabalhar em contexto transcultural. Essa
formação no CFM, que o senhor também continua sendo professor, né? E um dos principais articulistas nossos também, da revista Alcance. Nós temos a bênção de contar com a sua colaboração, agora a Rosa também. Nessa próxima está saindo um artigo bem legal que ela escreveu também. É uma bênção ter vocês. E também, pastor, o senhor já foi membro da Junta de Missões Estrangeiras, que depois ficou a PMT, né? Essa transição aí o senhor estava também. Tá, eu fui nomeado pelo Supremo Conselho no ano de 94 para a Junta de Missões Estrangeiras, a antiga JME. E eu estava em toda a transição da antiga junta para a atual APMT, na virada do ano 2000. Participei ativamente na construção do que é a APMT, estatutos, ou seja, tudo, né? Filosofia, etc, etc. E fiquei como membro da diretoria até vir para cá, 2007. Eu acho que, na verdade, ainda fiquei até 2008, uns meses depois que eu já estava como missionário. Cheguei como membro da diretoria uns meses depois. Então, uns 8 anos, então, também nessa transição e o começo da APMT. Aí foi essa nova etapa da vida. Hã? Desde 94 com a agência. 94 com a junta, né? Com a junta e depois com a junta, depois com a agência, que virou agência. Exato. Que bom, que bênção, né? E nessa nova etapa, então, de vocês aí, essa trajetória tão abençoada aqui no Brasil, todas as experiências, preparo, aí vocês, como é que foi para Deus direcionar o coração de vocês para a Espanha, para a la Madre Tierra? Nós chamamos da Madre Pátria. Madre Pátria. Bom, a gente veio em 2000 para eu fazer um doutorado em teologia aqui na Universidade de Salamanca. Tinha começado na Universidade de Oxford, mas um regime semipresencial, tinha que ir 2 vezes por ano à Inglaterra, ficava 1 mês e meio, e dando muita matéria no seminário, era executivo da Junta de Missões Estrangeiras, da FTL do Brasil, então foi impossível levar esse doutorado. Eu interrompi e uns 2, 3 anos depois eu comecei aqui em Salamanca, na universidade. Então, nesse período, eu dei um apoio aos que estavam, principalmente na Espanha. E também um pouco estavam na Europa, mas principalmente estavam na Espanha. Né? E surgiu no coração da gente a ideia de que seria importante ter um projeto para cuidado pastoral dos missionários. Né? Então, com isso surgiu a ideia de futuramente a gente ter um projeto da missão nesse sentido. Então, por aí começou a nutrir um pouquinho essa vontade de talvez um dia retornar e levar adiante. A gente estava a Rosa tinha muito trabalho no Brasil, eu estava no seminário, com muitas matérias, ajudando a igreja. Então, isso foi ficando, né? Assim, até que as coisas chegaram num estado da situação que nós dissemos, não, é hora da gente dar esse passo e voltar para a Espanha com um projeto específico nessa área. Né? Talvez, então, foi a realidade do contato com o país que despertou em vocês essa vocação para fazer um projeto na Espanha? Talvez não, talvez mais a necessidade dos missionários que estavam por aqui, mais do que a realidade do país em si. Né? Ok. Mais a necessidade dos missionários serem cuidados
e de estabelecer contatos com organizações, denominações que poderiam, eventualmente, ser parceiras nossas em trabalhos missionários pela Europa, né? Então, foi mais, não tanto a necessidade do país, mas a necessidade da obra em si, dos missionários principalmente. O seu projeto já foi para ser o líder da base Europa. Foi a primeira base da PMT que foi constituída, não foi? Foi. O projeto, na verdade, era para começar a base, porque a agência não tinha a menor ideia de como fazer, né? Então, a gente fez tudo aqui do zero, a partir da nossa experiência, dos nossos estudos, dos contatos que a gente foi estabelecendo, das portas que foram se abrindo, né? Muitas se fecharam também, e certo. com isso a gente foi construindo um conceito e uma prática que se transformou num projeto. Que foi a primeira base da agência no mundo. Hoje tem outras, né? Mas, graças a Deus, foi um projeto que deu certo e que acabou sendo a plataforma para a criação das outras bases. Tanto que os documentos hoje da PMT que falam sobre líder de base é uma cópia do que a gente fez aqui. Certo. Então, graças a Deus, foi uma contribuição que a gente deu e que está aí, mais uma, né? Mais uma contribuição. Foi bom, né? Eu acho que, assim, o tempo que a gente viveu aqui, os 2 anos para ele fazer o doutorado, foi importante, porque nessa época eu fortaleci mais meu espanhol, né? E continuei estudando, tirei o diploma Cervantes, né? E então, até acabei dando aula no seminário de espanhol com o diploma, né? E então foi bom porque a gente não precisava aprender uma língua quando nós viemos para cá, né? Sim. O Carlos sabe falar espanhol desde pequeno, né? Desde criança, aprendeu com o pai, com os tios, os avós, e eu também tinha aprendido, né? Estou aprendendo a língua, a gente nunca deixa de aprender, E ainda mais o espanhol, que é tão parecido com o português, né? Mas o espanhol, geralmente, aqui, se a gente quer evangelizar um espanhol e a gente fala um espanhol mal falado, isso para eles sentem no coração, sabe? Eles falam, você não está aqui, por que você não fala espanhol, né? Então, a gente sempre lutou para na igreja, sempre todos, no início tinha vários brasileiros, a gente sempre lutou, que Deus também deu a oportunidade da gente fundar uma igreja aqui também, né? Numa cidade milenar, né? Que nunca teve uma igreja evangélica, né? Então, Deus deu essa oportunidade. Então, a gente estava sempre lutando, né, com o pessoal para falar espanhol, né? Sempre os cultos, tudo sempre foi espanhol, né? E então é interessante, porque às vezes alguns espanhóis vinham lá e falavam, você fala espanhol aqui também, né? Porque Sim. Né? Eles nunca perguntaram se o Carlos não era espanhol. A mim me perguntava, né? Que pai eu era, mas ele nunca perguntava, porque ele não tem o sotaque, né? Ele aprendeu de criança, né? De criança, é filho de terceira cultura. Sim. Então, aí nós reforçamos, assim, quando teve essa oportunidade, e assim, sabe, Emma, a gente tinha chegado num patamar que todas as coisas que eu queria alcançar como profissional, eu tinha alcançado. E o Carlos também, né? Então, a gente chegou numa coisa assim, que a gente chegou, sabe, quando você sonha em chegar num lugar, quando você chega, você fala, e agora? Tem que ter mais coisa, né? E aí a gente veio para missões, né? Veio para cá com muita oração, né? Muito temor de Deus, para poder realmente ser de bênção, né? Para as pessoas aqui, para os missionários. E então acabou, né? Que agora eu estou trabalhando também em cuidado missionário, né? Essa é uma parte que eu queria assim que falasse um pouquinho para nós, porque nós
vemos essa necessidade que já no coração de vocês, né? Desde o SEM, cuidando dos alunos, cuidando, se importando do CBTM e tudo. Então, esse lado de cuidado também é muito forte no ministério de vocês. E eu creio, assim, ressalta muito o seu ministério, né, Rosa? Como é que foi? Você está envolvido no cuidado missionário, agora a PMT também está envolvido num projeto, criando esse departamento, e você faz parte. Conta um pouquinho para nós. O cuidado missionário, como eu te falei, começou lá no SEM. Depois a gente foi para o seminário, quando o cara já assumiu funções lá. Eu sempre assumi muito o ministério com ele, né? Então, o CBTM, inclusive, foi oferecido para todas as esposas dos seminaristas, dos pastores grátis, porque eu sei que é uma dificuldade, às vezes, com o orçamento doméstico, né? Os dois pagarem, né? Então, como eu sempre ficava naquela vontade de estudar e não tinha recurso, então a gente abriu, e até hoje eu recebo, né? Gente, recadinho no Mensagem, falando, quanto foi bom aquele preço, porque apesar que era preparo missionário, mas, gente, o curso prepara você para servir, né? E é importante, porque no Brasil, com tanta diferença cultural que tem, né? É importante também. Muitas pessoas me falaram, né? Eu nunca pensei que eu fosse usar, porque era um curso para missão transcultural, mas acabou usando, porque a gente também ensinava como dar aula para criança, para adolescente, né? Tinha bastante coisa prática no curso, né? Então, até hoje eu recebo gente me falando que foi uma bênção, né? E aí, quando nós viemos para cá, nós viemos por causa do cuidado missionário, né? Que era um chamado que a gente tinha. A base da Europa foi isso, né? Cuidado missionário. A gente veio justamente para isso, né? Foi a única coisa que nos moveu realmente, né? E então, aí agora que eu estava sentindo já vontade, assim, eu sentia que Deus me chamava para estender mais as cordas da minha tenda, né? Como diz a Isaías. Então, esse ano, eu tirei um tempo, assim, né? Depois que a gente deixou a base, tirei um tempo para poder estudar, ficar com Deus, sabe? Foi muito bom. E nesse tempo apareceu essa oportunidade. Primeiro a Alicia, né? Eu fui convidada para participar do rolê virtual. Aí comecei a fazer o treinamento. O que é o rolê virtual, só para quem não entendeu? O rolê virtual é um trabalho da AMTB, né, que faz trabalho com filhos. A AMTB é a Associação de Missão Transcultural do Brasil, né? Isso. E aí a AMTB, nesse tempo de pandemia, né, ela começou a fazer trabalho com as crianças, com os adolescentes, de modo virtual, que antes não se fazia. Fazia trabalho presencial no Brasil com encontros anuais, né? E então, aí eles surgiram essa possibilidade, nós começamos a fazer treinamento, e logo em seguida apareceu um grupo que queria começar a trabalhar, grupo de mães missionárias que queria trabalhar com crianças. E eles não tinham trabalho ainda nisso, os filhos, né, que é o trabalho da CIM, de cuidado integral do missionário. E aí a Alice me falou, você que, né, porque eu tenho um mestrado em psicologia, trabalho com crianças aqui com dificuldade de aprendizagem, com adolescentes também, mas mais com crianças. Aí ela falou, você não está interessada? Eu comecei com um grupo, e a gente começou numa semana, na outra semana nós começamos as reuniões, tá? E tem sido uma bênção, gente. Bastante crianças, mais de umas 25, 27 crianças. E cada vez tem entrado mais crianças, né? Então, nós fazemos uma reunião virtual com eles, tem uma abertura, né? E depois a gente divide em salas e os professores trabalham de acordo com as idades, né? E então, desde maio... Que bom por você... Que vocês têm... seus filhos foram adolescentes para a Espanha, aí vocês já têm também essa vivência dessa necessidade de cuidar dos filhos, né? Isso. E também eu tenho dado também a minha assistência, né? Como eu estou participando da área de educação também na MPB, e também estou como psicopedagoga, que eles necessitam
para alguma criança, eles me chamam. E eu tenho atendido crianças também, filhos de missionários, mas para ajudar na adaptação, né, que às vezes, quando muda de um país para o outro, a criança se encontra perdida, né, com tantas perdas que ela teve. Então, eu tenho acompanhado, sabe? E fiquei feliz porque das crianças que eu estou acompanhando chegou e falou para mim. A Tatiane, Tatiane. A mãe do Lucas. Tatiane, A então Lucas mandar é um dos nossos um abraço aí. Colega nosso da Espanha. Do nosso grupo lá de missionários. E aí essa menina falou, olha, agora que depois de algum tempo, eu estava pensando que eu quero ser missionária. Eu achei tão bonitinha, porque ela passou por esse momento, tanta perda, né? Mas agora, graças a Deus, está se estabelecendo. Isso dá uma alegria muito grande para a gente, né? Muito grande, porque se a gente pode ajudar um pouquinho, que eles não se sintam sós, né? E a gente recebeu também de algumas crianças, né, no grupinho, dizendo assim, agora eu não me sinto mais sozinha. Eu sei que tem outras crianças que passam o mesmo que eu, sabe? Sim. E nesse momento de pandemia, está todo mundo em casa, né? Então, e está tendo eles já sentem falta, se um não vem, eles já falam. E eu estou participando também, quando agora a PNC começou a ampliar essa área de atividade missionária, também participando da comissão com os pastores, criando uma comissão, né, para coordenar esse trabalho, por assim dizer, né? Então, estou me preparando, porque estou fazendo mais cursos dessa área. Que trabalho tão importante. E eu tive a oportunidade de participar também de um dos encontros de missionários que também vocês organizam na Europa, né? Esse momento de... Então, aquele encontro era muito importante. Porque foi muito bom. Quando começou, ninguém conhecia ninguém. E aí, a gente tinha que fazer quebra-gelo, né? Para os adolescentes, para os filhos. Eu sabia que o outro estava, mas nunca tinha se encontrado. Mas aí depois, já a partir do terceiro encontro, que eu falava, gente, tá bom! Que bom! Que bom criar esse vínculo, né? Era ver que nós... Foi bom não demais. Não está sozinho. Bênção, bênção. E como é que foi, ou como está? Deu um negócio aqui. Volta um pouquinho, que nós perdemos. Sim. Como é que foi essa igreja que vocês estão plantando aí em Torrelodones, na Espanha? Se você pode falar um pouquinho desse projeto. Claro. A gente resolveu morar em Torrelodones porque era uma região conhecida nossa. A gente tinha morado em La Rota, que é uma cidade próxima, no período do meu doutorado. Então a gente conhecia bem a região. E essa cidade, Torrelodones, né, aportuguesando, é uma cidade de porte médio grande. Tem hoje uns 25 mil habitantes. Isso para a Europa é uma super boa cidade, né? Sim. É uma cidade que é um polo regional. E uma cidade que não tinha presença evangélica, nunca teve presença evangélica. Torrelodones foi fundada há uns 1.350 anos atrás por um assentamento de visigodos, quando eles estavam invadindo o Império Romano. Tudo isso aqui era Império Romano. E depois ficou na mão dos mouros, dos muçulmanos, uns 450 anos a cidade, até que começou a expulsão dos mouros do norte para o sul e passou por aqui recuperando, reconquistando a cidade
povoado para a cristandade católica. Então, agora, por exemplo, no mês de agosto desse ano, a cidade de Torrelodones comemorou 813 anos da Reconquista para a cristandade, a Reconquista cristã. Se chama aqui da Reconquista, né? E até hoje tem na cidade uma torre, que dá nome à cidade, né? Que é uma torre do século IX, construída pelos muçulmanos, que fazia parte de uma primeira linha de defesa militar da capital, que era Toledo. A primeira muralha de defesa da capital muçulmana, de Toledo, estava em Torrelodones, a mais de 100 quilômetros longe da cidade. A primeira cidade, 100 quilômetros fora da cidade. E vinham uma série de muralhas de defesa até chegar na capital dele. Então, uma cidade assim, que nunca teve uma presença evangélica. Então, nós mudamos para Torrelodones, moramos 9 anos lá, hoje a gente mora numa cidade vizinha, e começamos o trabalho de estabelecer uma comunidade cristã. Né? Contatos na cidade, contatos em outras cidades da região. Não existem muitas igrejas na região de Torrelodones, na região da Serra Madrilenha. E pouco a pouco foram se unindo a gente algumas pessoas, algumas famílias. No início tinha alguns brasileiros, a maioria talvez fosse brasileiros. Com o tempo veio a crise de 2008, 2009. Eles foram embora, né? Hoje a gente tem um casal de brasileiros só, que é novo aqui na igreja. Sim. Então, 1 ano que estão com a gente, 1 ano e pouco. Mas o restante dos nossos irmãos são ou da Espanha, tem gente do Paraguai, né? Tem! Que bom! De Cuba, de vários lugares, né? E graças a Deus, vários espanhóis. E vários espanhóis, nós temos a Sim. maioria espanhóis, graças a Deus. Que Então, bênção. não é uma igreja grande, como todas as igrejas na Europa, né? É uma igreja que ainda está em processo de estabelecimento, de solidificação, que tem uma presença que já é muito visível em Torrelodones, ou seja, na cidade todo mundo sabe da igreja. Sim. Então, e hoje a gente faz um trabalho de solidificação, de ampliação Bom, agora esse ano com o confinamento, né? Ficou todo mundo aprisionado. Então, com o aprisionamento, como a gente fala aqui, com o aprisionamento, mudou muito o perfil do trabalho, tudo online, etc. Mas ainda assim, a igreja está firme, os membros estão super animados. Que bênção! Né? Graças a Deus. Que bênção! bênção! Igreja, espero que por enquanto seja a única, que outras venham para a cidade. Mas por enquanto é a primeira e única igreja evangélica em Torrelodones. Ai, que bênção! Aqui do lado tem a Márcia Guimarães. A Márcia foi aluna de vocês no SEM, está mandando um abraço, um beijo. A Marisa quer saber quem é que está do Paraguai aí, que ela é missionária no Paraguai. Depois vocês conversam aí com a Marisa. De repente, um crente lá do Paraguai que foi lá também, né? Que bom. É uma família que metade do Paraguai, metade já está aqui. Se casaram com espanhóis, já tiveram casados já. Já estão mais espanhóis que Paraguai. Já estão mais nacionalizados, bênção. Pastor, a gente vai correndo o tempo demais, né? Mas é muita informação que a gente está compartilhando, graças a Deus. Mas agora vocês estão com um novo projeto também, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto que vocês têm. Tá. Além do projeto de cuidado pastoral missionário que a Rosa está envolvida, né? Já há alguns anos eu venho me sentindo incomodado com a necessidade de oferecer formação
para a liderança das igrejas evangélicas em toda a Europa, começando pela Espanha, né? Então, nós temos um projeto, esse projeto se chama Cormeum. Cormeum são as duas primeiras palavras do escudo de João Calvino, né? É latim, ou seja, Cormeum seria meu coração. O escudo diz: meu coração te entrego, Senhor, pronto e sincero. Então, nós pegamos as duas primeiras palavras. E ficamos vários meses elaborando, conversando, revisando, fazendo contatos por toda a Europa, não só na Espanha. E, finalmente, começamos o projeto esse semestre. Estamos começando a oferecer conferências de 1 hora, 1h15, né? Oferecemos uma, que foi a de inauguração, que foi uma conferência sobre, o título era Teologia para toda a Vida. Tivemos muita gente da Espanha interessada, tivemos várias pessoas de países latino-americanos, principalmente Chile, Peru, a Giovana, né? E Colômbia. Agora vamos para o próximo sábado, 31 de outubro, que é a Reforma. Vamos ter uma conferência sobre o Dia da Reforma, com um pastor historiador, ele é espanhol, aqui de Ciudad Real, que é uma cidade aqui ao sul de Madrid. Sobre o tema vai ser sobre a atualização. O tema está em espanhol na minha cabeça. A atualidade da reforma, né? E vamos oferecer agora, em novembro, um primeiro curso sobre teologia, conceitos e práticas. Temos já um curso na área de leitura e interpretação da Bíblia já pronto, mordomia cristã já pronto. Por que esse projeto? Porque os irmãos terem uma ideia, aqui na Europa, tirando algumas denominações, como os reformados da Holanda, os presbiterianos da França, alguns grupos da Alemanha, alguns grupos da Inglaterra, os presbiterianos da Inglaterra. Tirando esses grupos, basicamente não existe formação pastoral, teológica. Sim. Se ordena um pastor na maioria das igrejas evangélicas europeias. Basicamente, você é um jovem e se destaca na liderança da igreja, fazendo coisas, tocando nos cultos, de vez em quando dando uma aula, né? Não existe escola dominical aqui na maioria das igrejas, mas dando uma pregação. Se destaca um pouquinho, um belo domingo, os líderes da igreja te chamam lá na frente, mais ou menos na surpresa, fala: ajoelha aí, menino. O menino ajoelha, põe a mão na cabeça dele e faz uma oração. Fala: agora levanta que você é o nosso pastor. Sim. E normalmente os pastores não têm formação, né? Chegam ao pastorado por essa via. As igrejas não têm recursos para manter os seus pastores. Então, eles têm que... Para fazer um seminário também, né? Nem para fazer seminário, nem para manter o salário de um pastor. Isso. Depois. Então, se ele quer fazer um seminário, ele tem que se virar. Os seminários ainda são muito tradicionais, aquele estilo que tem que ter aula de manhã, de tarde, de tempo integral. Isso não funciona mais na Europa, né? E depois, o objetivo desse curso, pastor, é torná-lo por módulos, para oferecer formação à liderança das igrejas. Então, é isso que eu quero chegar. Os pastores são formados dessa forma. Imaginem presbíteros, diáconos, líderes em geral, né? Então, nós estamos começando esse projeto debaixo de muita oração e com contatos em muitos lugares da Espanha, da Europa e também da América Latina. Depois, esses cursos vão ser oferecidos através de uma plataforma em textos escritos, séries de sermões, estudos bíblicos para quarta-feira, material para acampamentos, para trabalho com crianças.
com jovens, a gente está oferecendo tudo isso de forma escrita, né? Isso ainda está sendo escrito, né? Não está disponível, mas os cursos são todos online. São praticamente grátis. Tem custo? Tem custo? Porque Tem todo custo, mundo vai quer saber quanto custa aceder a um curso desse. Tá, para os europeus, ou seja, para alunos daqui da Europa, 20 euros. Para alunos da América Latina, porque principalmente Chile e Colômbia, a gente está tendo muita procura, e agora também México e hispanos que vivem nos Estados Unidos. Bom, os que vivem nos Estados Unidos vão cobrar os 20 euros deles, mas para o resto da América Latina, 10 euros. Certo. 20 euros aqui na Espanha é sair para tomar um lanchinho. Então, é um café. Não dá para ninguém reclamar que está caro. Né? Esse é bom também. Eu queria só... Bem, isso. Então, tudo online, plataforma virtual. Quiser fazer um curso, entra em contato. Como é que as pessoas fazem contato com vocês? Pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail? Ou pelo Instagram também, pode mandar. Instagram da Rosa. Eu ou seu Rev Delpino. Rev Delpino, Agora eu vou colocar uma propagandinha do curso de novembro. Do Instagram é só Rev Delpino. Rev Delpino. Rev Delpino. E Rosa no Instagram é? Rosa O Delpino. Rosa O Delpino. Gente, nós temos muita coisa que eu quero falar com vocês e o tempo está acabando, mas o pessoal quer saber, esse negócio da segunda onda de lockdown na Espanha. Eu quero saber também sobre esse trabalho aí que a Rosa está fazendo, né? Depois você convida a Rosa para esses bate-papos que você tem com mulheres missionárias que estão envolvidas também. Olha, nós temos 5 minutinhos aqui, então vocês têm que dar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, para os pastores, para o vocacionado, ó. Dá uma palavrinha aí que nós vamos ouvir um pouquinho mais. A gente está fazendo o Missão Feminino todas as quintas-feiras, 18 horas no Brasil, né? Nós temos entrevistado missionárias. A gente só vai entrevistar mulher, né? Porque o espaço ali é para a mulher falar, né? Para ela contar, porque muitas vezes quando se convida mais o homem, né? Então a gente está fazendo esse trabalho. E aí vocês estão convidadas todas, né? Pode convidar, pode... São os vídeos, vocês podem depois passar na igreja, tem gente que tem usado isso para passar na igreja, para animar, né, a igreja a se envolver com missões. Agora é a mensagem final? Sim. Já está no final, pastor. E também queria falar, porque aqui nós estamos assustados, eu queria também destacar que esse curso fica só nesse preço, porque tem pessoas investindo na vida de vocês. Esse valor não está incluído no preço do custo. E a gente fica até assustado de que vê aqui o valor do euro, quanto está custando o euro. Então, gente, você que está ouvindo a gente aqui, ora por este casal, depois nós vamos colocar a lista de pedidos de oração por eles. A questão da financeira não é fácil para quem mora lá na Europa. E vocês estão vendo esse ministério tão importante, tão necessário. Ora, investe, divulga esse projeto para que eles possam ter mais mantenedores, mais pessoas parceiras, para que eles possam continuar esse trabalho maravilhoso sem ter que se preocupar se vai ter como pagar aluguel, vai ter como pagar a luz, vai ter como consertar o computador, porque é muita coisa, né, pastor? Então, Deus há de abençoar muito ainda. Então, suas considerações finais, pastor, que nós já estamos terminando, mas tem 4 minutinhos. Você falou isso para Não, isso daí eu tenho que falar. Oração, por favor. Quem quiser conversar, bater papo, meu WhatsApp, Instagram, meu e-mail, estou à disposição. Espero que vocês possam crescer na igreja local
no trabalho missionário, apoiem esse trabalho, né? E dediquem suas vidas, dediquem seus recursos, dediquem parte do seu tempo também para a obra missionária. O trabalho missionário depende mais de vocês do que da gente aqui. E é como a Emma falou, esse curso só esse preço, porque nós não estamos tirando daí nosso sustento, né? É só os gastos, né, da plataforma, dessas coisas, mas então é só por isso, porque graças a Deus, né, a gente pode doar esse tempo, né? Então, e uma palavra, nós temos um minutinho ainda para os pastores, pastor Delpino, o que o senhor fala para a nossa igreja aqui no Brasil? Meus colegas pastores, abra o seu coração para missões. Leia a Bíblia desde uma perspectiva missionária. E eu acho que uma das coisas que nós, pastores, precisamos aprender a fazer é superar o momento missionário dos cultos e nos envolver de uma forma verdadeira. Né? Colocar a mão na massa. Conversar com a gente para saber qual é a realidade daqui. Levar aos conselhos, aos presbitérios, projetos de apoios concretos para o trabalho missionário. Nós contamos com vocês. Vocês são as principais fontes de informação do que está acontecendo lá de cá, aí para as suas igrejas. Fale com a gente, nos procure. Estamos à disposição de vocês. A gente ora sempre pelas nossas igrejas no Brasil e pelos nossos pastores. Então, sejam resposta de oração, sejam resposta às nossas orações. Deus os abençoe. Deus abençoe. Muito obrigada, pastor Carlos Rosa. Deus abençoe muito. Deu para ter um gostinho do trabalho que vocês têm feito. Deus abençoe muito vocês e prospere e abençoe o trabalho. Um abraço para vocês.